Obrigada. Obrigado, Carol. Até amanhã. Vamos agora com informação lá de Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou pela segunda vez o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele fosse dispensado de comparecer a um interrogatório na Polícia Federal. Bolsonaro deve fazer uso do direito ao silêncio. Thaisa Medeiros vai trazer os detalhes para a gente sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, também o que pedia e quais eram os argumentos da defesa do ex-presidente da República. E lembrando também, né, Thaisa, não é só Jair Bolsonaro que presta depoimento amanhã. Outros investigados por aquela suspeita de tentativa de golpe também serão ouvidos. Exatamente, Carol. Bom dia novamente. A defesa alegou justamente que Bolsonaro não tinha tido acesso a todos os elementos da apuração em torno dessa suspeita de golpe, que é o motivo do qual ele está sendo chamado para depor na quinta-feira. Então foram dois pedidos da defesa, um na segunda-feira e outro na terça-feira, que foi negado então pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sob a justificativa de que a defesa teve sim acesso aos autos do processo, com exceção, é claro, daquelas diligências que ainda estão em processo, que ainda estão sendo cumpridas e, por isso, correm em sigilo. Diante desses fatos, é claro que a defesa não pode ter acesso a esses elementos que estão em sigilo. Então, o que a defesa alega é que não teve acesso principalmente àqueles materiais que foram coletados durante as buscas e apreensões feitas pela Polícia Federal, que apreenderam aí diversos celulares nos endereços de pessoas ligadas ao ex-presidente. Eles alegam, então, que faltou essas informações, que Bolsonaro tem, sim, interesse em colaborar com a investigação, que tem interesse diretamente em provar sua inocência, mas que, para isso, é preciso ter acesso a todos os itens do processo. O ministro Alexandre de Moraes rebate, então, dizendo que a defesa teve acesso a tudo que está público, né, nessa parte para as defesas, mas a parte que corre em sigilo, é claro que ainda não está liberada, porque ainda está em processo de apuração. Então, o depoimento continua sendo mantido para o dia 22, a quinta-feira. Então, Bolsonaro deve ser ouvido pela Polícia Federal. Outras pessoas ligadas a ele também foram convocadas para esse depoimento na quinta-feira. Muitos apoiadores, inclusive, não ficaram satisfeitos com essa data por ser muito próximo àquelas manifestações que foram convocadas pelo ex-presidente para o próximo fim de semana. Alegaram que pode atrapalhar a movimentação. Mas o que sabemos, então, é que Moraes manteve essa data e autorizou a Polícia Federal a manter a data do dia 22 para o depoimento do ex-presidente. Carol, volto contigo. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Thaisa Medeiros, ao vivo de Brasília. Vamos seguir lá na capital federal, mas agora conversando com a Basília Rodrigues, nossa analista, vai trazer informações para a gente sobre o esquema de segurança que será montado no prédio onde Bolsonaro vai depor amanhã. Basília, primeiro que não é a primeira vez, não é inédito, depoimentos simultâneos, e isso traz uma preocupação a mais, né, com a segurança. Há um entendimento na Polícia Federal de que essa fase agora da investigação, depois da Tempus Veritatis, prendendo até militares, está num nível ainda maior do que as anteriores, né? Ou seja, o clima entre apoiadores e opositores do ex-presidente de que ele pode ser preso por conta dessas investigações, né? A gente não está falando de prisão agora, mas no decorrer dessas investigações que isso possa acontecer. Por isso que para o depoimento marcado para amanhã, quinta-feira, a PF se cercou de mais cuidados, Carol. Essa foi uma apuração que eu fiz ontem, falando com alguns agentes, integrantes da Polícia Federal, que me contaram que foram destacados para reforçar a segurança no prédio sede da PF aqui em Brasília. Tem um histórico, claro, que acaba motivando também esta preocupação. 12 de dezembro de 2022, quando, naquele dia da diplomação do então eleito, ele ainda não tinha tomado posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, manifestantes pró-Bolsonaro ameaçaram invadir este mesmo prédio onde Bolsonaro vai depor amanhã, aqui em área muito bem localizada no centro de Brasília. Inclusive alguns quilômetros aqui
ou melhor, pouquíssimos quilômetros aqui da CNN Brasil, né? A gente é capaz de chegar lá a pé, só para vocês terem uma ideia. Bom, diante desses cuidados, mais agentes da PF estarão cuidando da vigilância, da segurança do prédio da Polícia Federal. O risco não chega a ser calculado, é mais uma precaução contra ataques, invasões, tumultos neste prédio que já foi muito focado em outras situações, como no dia da diplomação do presidente Lula, em que sim, manifestantes ameaçaram entrar por lá. Então vão ser depoimentos simultâneos, outras autoridades ou pessoas de relevância política também estarão por lá, né? Ex-ministros, militares. Isso chama ainda mais atenção e cria uma preocupação dentro da PF, também porque antecede o dia da manifestação no fim de semana em São Paulo, né? Essa manifestação no fim de semana, obviamente, as autoridades policiais já estarão de olho, né? Aí em São Paulo. Então, para não subestimar o dia do depoimento de Bolsonaro aqui em Brasília, quinta-feira, eles trataram de reforçar essa segurança, né? Não esperar o dia de uma manifestação já marcada, alardeada, né? Pelos apoiadores de Bolsonaro. Não criar risco num dia como que ninguém está esperando, um protesto, colocar lá os policiais. Basília, amanhã tema de destaque aqui com certeza na programação da CNN Brasil, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que depõe sobre a suspeita de tentativa de golpe de Estado. A gente vai acompanhar, além do ex-presidente da República, outras autoridades também devem prestar depoimento. Obrigada, Basília. Vamos agora falar de economia?